Nesse vídeo, iremos falar sobre a suplementação do ômega e sua relação com o Alzheimer, a osteoporose e a sarcopenia. Os ácidos graxos são moléculas orgânicas compostas por cadeias longas de hidrocarbonetos e por um grupo carboxila, possuindo uma região polar e outra apolar. Eles são encontrados em células do tecido adiposo e nas membranas celulares, e são importantes para a realização de processos metabólicos e na integralidade da estrutura de membranas. Os ômegas são ácidos graxos poliinsaturados essenciais, ou seja, possuem mais de uma ligação insaturada entre os carbonos da cadeia de hidrocarbonetos. Eles não possuem estabilidade por causa das insaturações que a molécula possui e são obtidos somente através da dieta, como vocês podem ver exemplos na imagem. O ômega 3 possui ligação dupla entre os carbonos 3 e 4, o que difere do ômega 6, que possui a ligação dupla entre os carbonos 6 e 7. Após o ômega 3 ser consumido pela dieta, já que nosso corpo não sintetiza, seu formato de ácido alfa-linoleico é capaz de sintetizar dois outros subtipos, que são o EPA, ácido eicosapentaenoico, e o DHA, ácido doxohexaenoico, muito importantes para o funcionamento celular. Essa síntese de outros subtipos ocorre através de dessaturações, que são criações de ligações duplas através da oxidação de dois carbonos, e elongações, que é o alongamento da cadeia pela adição de dois carbonos por vez. Nessa imagem, podemos ver algumas fontes do ômega 3 na dieta. O ômega 6, também chamado de ácido linoleico, possui ação pró-inflamatória, diferente do ômega 3, que possui ação anti-inflamatória. Ele é encontrado no azeite de oliva, óleos de soja, maionese, nozes, amêndoa, sementes de girassol, entre outros. Ele também é importante para manter, sob condições normais, as membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos. Ele ajuda no crescimento celular, sendo importante para o cérebro, músculos e pele. Mas qual a relação do ômega com as doenças mencionadas no início do vídeo? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, decorrente de danos nas células nervosas do cérebro, o que acarreta em declínios na linguagem, memória e outras capacidades relacionadas à função cognitiva. A osteoporose é uma doença sistêmica progressiva caracterizada pela diminuição da massa óssea e a deterioração da microarquitetura do osso, levando à fragilidade e ao aumento do risco de fraturas. A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, associada também à perda da força e redução do desempenho físico. O Alzheimer se dá principalmente pelo acúmulo progressivo de fragmentos de proteína beta-amiloide na forma de placas e de emaranhados neurofibrilares da proteína tau, o que afeta a comunicação entre neurônios e a transmissão de sinapses, ocasionando a morte neuronal. A atuação do DHA no cérebro se dá através da alteração da fluidez das membranas, ocasionando uma melhor funcionalidade da célula. Além disso, há o aumento no número de receptores e alteração na produção de neurotransmissores. Por atuar na regulação das vias de sinalização, esse ácido é importante para o desenvolvimento cerebral no que diz respeito à memória e ao aprendizado. Mas afinal, qual a importância do DHA nessa doença? Através da modulação da expressão gênica, ele possui uma ação anti-inflamatória e anti-apoptótica no envelhecimento cerebral, promovendo a sobrevivência das células. O DHA implica na redução da formação de beta-amiloide e na inibição da sua disposição em placas, o que sugere um papel de prevenção e de tratamento do Alzheimer. Em relação à osteoporose, um aumento na ingestão de ômega 3 em relação ao ômega 6 pode fornecer proteção contra a perda de massa óssea, uma vez que o ômega 6 favorece a atividade de osteoclastos, células que digerem a matriz óssea, e diminui a produção de osteoblastos, células que sintetizam essa matriz, pois ele promove a diferenciação de células mesenquimais em adipócitos e diminui a expressão do gene OPG em osteoblastos. A sarcopenia também tem seu tratamento por meio da suplementação do ômega 3, que desempenha um papel fundamental na manutenção da massa e da função muscular, ou seja, das proteínas actina e miosina. Os ômegas 3 podem modular a síntese de proteínas musculares, promovendo a força e a função muscular, resultado da incorporação de fosfolipídios da membrana do sarcolema. O DHA atua nos fosfolipídios de membrana das células envolvidas no processo inflamatório. Assim, as membranas celulares se tornam mais fluidas, afetando o comportamento de proteínas de membrana e modificando a sua agregação em plataformas de sinalização, assim diminuindo a transmissão de sinais inflamatórios dentro das células. A nutrição atua indicando a suplementação do ômega e na prescrição de dietas ricas em cálcio, vitamina D e proteínas.
A educação física auxilia aumentando a força muscular e a vascularização dos vasos sanguíneos por meio de exercícios físicos como a musculação e esportes. No Alzheimer, a fisioterapia atua retardando a deterioração da capacidade motora, física e respiratória, e também atua no tratamento e prevenção da sarcopenia através da prática de exercícios, diminuindo a evolução da doença em idosos. A terapia ocupacional visa estimular a consciência corporal, as relações sociais e as habilidades cognitivas, por meio de jogos, palestras, oficinas e exercícios, auxiliando o idoso a retomar ou reforçar atividades do dia a dia. Também pode indicar ações de intervenção para o paciente, visando melhores condições de vida com autonomia durante a enfermidade. Em relação à psicologia, a avaliação neuropsicológica possibilita avaliar as funções cognitivas e confirmar o funcionamento atual do cérebro. O profissional atua no atendimento dos pacientes com Alzheimer, trabalhando com questões emocionais, comportamentais e cognitivas, realizando a manutenção de sua identidade e saúde mental. Assim, mesmo que cada profissão esteja mais ligada com certas doenças, a atuação de uma equipe multiprofissional potencializa a prevenção, tratamento e recuperação de um paciente que sofre de Alzheimer, osteoporose ou sarcopenia.